Uma boa noite a todos, a todas que ouviram o nosso convite do Instituto Arquidiocesano de Filosofia e Teologia São João Paulo II e que hoje estão participando conosco, então, deste curso, o Discipulado nos Evangelhos. Vamos começar fazendo a nossa oração, depois eu faço as aberturas, iniciais do nosso curso, apresento o nosso assessor. Então, vamos iniciar fazendo a nossa oração, ouvindo o apelo da igreja em nosso regional, a rezarmos pelas vocações e, ao final, faremos a oração vocacional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Mãe, Rainha das Vocações, rogai por nós. Rogai por nós. Vou colocar agora para a gente poder rezar juntos a oração do ano vocacional. Tá? Então, só um instantinho aqui, já vou colocar essa janela para a gente rezar junto. Apareceu para todos? Não. Para mim, sim. Sim. Bem, dá uma olhadinha ali, mas eu
está aparecendo? Está sim. Certo. Então, vamos fazer a oração do ano Para mim vocacional. está. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem em caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encontrar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e de se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Certo, mais uma vez, boa noite a todos, a todas. Peço que a partir de agora deixem os áudios fechados, né, para que a nossa gravação também possa ser de qualidade para os nossos irmãos e irmãs que, porventura, não poderão assistir a esta aula presencialmente. Lembrando que esta aula está sendo gravada e, posteriormente, será disponibilizada para vocês no nosso grupo. Quero acolhê-los, né, bem-vindos, bem-vindas para o nosso curso, intitulado O Discipulado nos Evangelhos. Esse curso, promovido pelo nosso Instituto, vem de encontro também a este ano vocacional que nós estamos vivendo na igreja, né? Então, queremos aprofundar mais no conhecimento de Jesus que chama e das exigências desse chamado, né? O que é necessário para quem de fato quer ser um discípulo, uma discípula missionária de Jesus. O nosso itinerário será percorrer os quatro evangelhos, né, os 3 sinóticos e o evangelho de João. Hoje o nosso assessor será o padre Luiz Carlos Franzner, que trabalhará conosco uma visão sobre o discipulado no evangelho de Marcos. Semana que vem, nós seremos acompanhados pela professora Helenira, que vai trabalhar o discipulado no evangelho de Mateus. Na outra semana, na outra terça-feira, nós trabalharemos o discipulado no evangelho de Lucas, e eu serei o vosso assessor. E na última semana, na última terça-feira, o discipulado à luz do evangelho de São João, com o padre Aldemir Belaver. Lembrando que todos esses professores são parte do corpo docente do nosso instituto, no departamento, né, na parte das Sagradas Escrituras. Padre Luiz, muito bem-vindo, né, obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco nesta noite, em ter preparado para nós esse encontro, essa reflexão sobre o discipulado no Evangelho de Marcos. Quanto à questão de organização de horário, né, o Padre Luiz comanda a partir de agora. Se quiserem fazer um intervalo no meio, podem fazer. Se o assunto estiver tão gostoso que não precisar o intervalo, né, às vezes, né, a gente prefere fluir até o final, sem fazer essa interrupção. Vocês escolhem, então entram em consenso aí. Desde já, um bom curso a todos. Obrigado, Padre Adriano, né, pela acolhida, nosso colega, né, de trabalho, irmão no sacerdócio também. E eu sou aqui da Diocese de Toledo, mas sempre tenho um vínculo bastante grande com o povo de Cascavel. Aqui, Diocese de Cascavel, sempre muito carinho, desde os tempos de Dom Lúcio, quando ele foi para Cascavel, foi meu bispo ordenante, e aí tive bastante contato com a Famipar, com a Paróquia da Neva, onde trabalhei um tempo, e agora com o Instituto. Atualmente estou em Toledo, na Paróquia São Cristóvão, aqui na Vila Industrial, já no 8º ano. E agradeço ao Padre Adriano, né, a oportunidade, esse convite de estar aqui também
com vocês. O áudio está saindo bem, o áudio tranquilo, que bom. Então, o nosso trabalho, né, sobre o discipulado de acordo com o Evangelho de São Marcos, e agradeço já também a participação de cada um de vocês, pena que a gente não tem essa interação de estarmos tão próximos também, né, com a possibilidade de se auto-apresentar, a possibilidade de se conhecer mais, mas tenho a certeza, imaginando cada um de vocês que ali está, primeiramente o interesse pela palavra de Deus, o interesse por estar no caminho de Jesus, e esse caminho de Jesus, ele necessariamente ele precisa de uma formação permanente, precisa de uma catequese continuada. E é o que eu desejo para cada um de vocês. Imagino vocês servindo as comunidades, servindo ao altar, ajudando na evangelização, nos diversos lugares, né, da Arquidiocese de Cascavel, também aqui de Toledo, da minha paróquia, eu vejo que tem gente também participando, e muito me orgulho. E eu estarei passando alguns slides. É importante que quem não tem a sua Bíblia na mão, ali ao seu lado, por favor, busque a Bíblia. Nós vamos trabalhar o texto bíblico em mãos, lendo várias partes do texto, e porque o objetivo, de fato, é esse contato com o texto bíblico e perceber como que o Evangelho de Marcos ele foi sendo construído, como que a narrativa, o relato, como que as histórias vão sendo contadas. E já, né, de antemão, dizendo também que no momento que eu passo os slides, eu não consigo ver vocês. Mas também vocês estão com as câmeras fechadas, né? Mas quem quiser deixar a câmera aberta, pode deixar aberta, não vou ficar avaliando a beleza de vocês, nem o cabelo, nem nada também. Fique à vontade. Obrigado, Maria Jesus, que bom que você está aí, que linda. E quem quiser permanecer com a câmera aberta, Maria Piccoli também. Por quê? Porque depois essa aula vai ser gravada, ela já está sendo gravada, e é importante que a imagem de vocês esteja presente também, e no momento em que os slides vão ser passados, Padre Aldemir também, estou vendo que está acompanhando, que bom, e no momento em que Luciana, no momento que os slides vão sendo passados, eu não consigo ver aqui a princípio. Então, se alguém quiser, no momento da apresentação, momento da nossa aula, interromper também, por favor, ligue seu áudio e fala, Padre Luiz, por favor, tem uma pergunta, tá certo? Então, nesse esquema também, a princípio, nós vamos trabalhando, se alguém tiver alguma pergunta, se sinta à vontade. Eu começo fazendo uma pequena introdução, mostrando, de fato, aqui nós temos o tema do nosso trabalho dessa noite. Conseguem ver, então, a imagem, o slide também? Espero que sim, né? Tranquilo. Esse slide vai estar na mão de vocês também. Depois, o padre Adriano, que coordena essa escola, também estará disponibilizando, onde tem meu contato, meu e-mail também. Quem quiser depois conversar, fique bem à vontade. E nós, quando falamos do Evangelho de Marcos, o padre Adriano já nos disse que estamos iniciando uma jornada. O primeiro encontro, a primeira noite, prevista de 4 noites, de 4 momentos juntos, e a pergunta inicial é justamente essa, por que Marcos ao invés de Mateus? De acordo com o nosso cânon bíblico, as Sagradas Escrituras, né, a nossa Bíblia, a minha de vocês, nós começamos o Novo Testamento, nós abrimos a primeira página do Novo Testamento e nós encontramos o Evangelho de Mateus. Marcos é uma opção metodológica, uma opção pedagógica, porque Marcos é considerado a fonte, ele é considerado o evangelho historicamente mais antigo, primeiro, talvez a ser escrito, primeiro a estar nas comunidades e ser lido nas comunidades. E por isso ele é o menor também dos evangelhos, apenas 16 capítulos, e ele várias passagens que Mateus,
que Lucas e João, eles estendem um pouquinho mais, eles descrevem um pouquinho mais. Em Marcos, a gente vê assim um evangelho mais conciso, menos capítulos, menos texto, né, menos palavras, e justamente, olhando o evangelho de Marcos, nós vemos, assim, no primeiro momento, como logo o início do evangelho, ele já nos apresenta o chamado dos discípulos, dos primeiros seguidores de Jesus, já nas primeiras páginas, no capítulo 1. Enquanto os outros evangelhos ainda tratam um pouco mais da infância de Jesus, da origem de Jesus. E sendo o evangelho menor e não contendo tantas histórias, não contendo tantos ensinamentos quanto os outros, ele foi considerado até ao longo da história não, né, não com muito apreço. Ele não era lido tantas vezes, e a partir do século XVIII, sobretudo, é que ele ganhou, né, uma importância maior, e colocado em pé em igualdade com os outros evangelhos também. Então, primeiramente, dizer assim, Marcos é para nós, né, estudiosos da Sagrada Escritura, quase que uma relíquia. Por quê? Porque se entende que o Evangelho de Marcos, ele abre este gênero literário, abre esse estilo. Então, quando não se tinha nenhuma boa notícia sobre o anúncio de Jesus e o reino de Deus, Marcos é aquele que inicia falando justamente como o próprio capítulo 1, versículo 1 do Evangelho vai nos dizer, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O princípio, justamente, do Evangelho, porque Marcos é considerado esse primeiro no âmbito cronológico. Inclusive, segundo uma teoria chamada assim das duas fontes, Marcos seria o evangelho que serve de fonte e de base até para que Mateus e Lucas escrevessem também os seus evangelhos. Num olhar um pouco mais amplo e de conjunto sobre o texto, né, e o contexto desse Evangelho de Marcos, nós vemos assim que é possível estabelecer, olhando o Evangelho, estabelecer nesta leitura do Evangelho uma dupla finalidade. Né? A primeira finalidade, o primeiro objetivo do próprio Evangelho é nos apresentar quem é Jesus. E Jesus é tido como o próprio Evangelho do Pai, o Messias, o Cristo. E nessas citações que nós vemos ali, nós encontramos justamente quem assim reconhece Jesus. Por isso, desde o capítulo 1, versículo 1, princípio e início do Evangelho de Jesus, Cristo, Filho de Deus. E depois no capítulo 8, versículo 29, aquela perícope, aquele momento da profissão de fé de Pedro, quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Aquele Messias anunciado no início, que no hebraico, da origem hebraica, Messias, da origem grega, Cristo, Christos, e depois nós vemos que no capítulo 15, versículo 39, nós encontramos um outro interlocutor de Jesus, não mais Pedro, não mais um dos seguidores mais próximos, nenhum dos discípulos, mas encontramos no capítulo 15, 39, poderíamos até dizer, uma pessoa estranha, mas que acompanhou todo o momento da paixão de Jesus e diante da cruz, o soldado romano, no capítulo 15, 39, então ele exclama, vendo tudo o que estava acontecendo, ele diz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Porém, tradicionalmente, quando se fala de Marcos, claro, vem nos apresentar quem é Jesus e mostrar o seu anúncio, o anúncio do reino, mas especialmente os seus milagres, as suas curas, a expulsão dos demônios, mas paralelo a isso,
a outra finalidade do texto, e aqui nós vamos nos concentrar, é, de fato, quem são os seguidores de Jesus? Quem são os discípulos de Jesus? Como é que eles se comportam? Esses seguidores de Jesus, esses discípulos de Jesus, que atitude que eles hoje servem de exemplo para nós? Como nós podemos ser como eles, ou em que sentido nós podemos também seguir o seu exemplo, o exemplo desses discípulos, e que se tornaram depois os apóstolos, e já de antemão, dizendo assim que o olhar sobre os discípulos, e falar sobre o discipulado cristão, os discípulos que formam a comunidade cristã, nós vamos ver que realmente é um desafio. Por quê? Porque Marcos vai ter uma visão até bastante negativa desses seguidores de Jesus. Estaremos ao longo do nosso, da nossa formação lendo um pouco mais esses textos que são mencionados ali nesse slide. E diante desse texto, de 16 capítulos, onde nós vemos a apresentação dessas duas indagações. Por um lado, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Por outro, quem são os seguidores dele, os seus discípulos. Nós vemos que o contexto deste evangelho, segundo Marcos, o segundo evangelho canônico, é uma época de bastante perseguições dos cristãos, em meados do primeiro século. Basta falarmos do imperador Nero, a gente já se assusta um pouco, e da destruição de Jerusalém, da revolta dos judeus também, e esta é uma época de muitos mártires. Temos também ali, em torno ao ano 64, 67, o martírio de Pedro, de Paulo, e a existência dessas comunidades, embora perseguidas, uma comunidade de mártires, poderíamos até dizer, a época de Marcos, do seu escrito, possivelmente em Roma, lá pelo ano 65 da era cristã, ali eu costumo dizer na década de 60, quem sabe até início dos anos 70, o que a gente percebe assim é que as comunidades vivem grandes desafios. Se hoje, às vezes, nós observamos os desafios da igreja, como sermos cristãos nos dias de hoje, muitas vezes até a gente ouve as pessoas dizerem assim, vivemos tempos difíceis, a igreja passa por tantas divisões, tantas dificuldades, até contra testemunho. Olhando esse período dos mártires, olhando o início da igreja, os discípulos de Jesus nesse período, eles realmente tiveram muita coragem. Realmente eles tiveram que confiar muito. E tanto que o Evangelho de Marcos vai nos mostrar que muitos deles acabaram negando a própria fé. E o que nós percebemos de fato, muitas vezes, e também na nossa vida, é que existem momentos de maior facilidade, momentos em que a fé nos encanta, momentos em que tudo parece assim tão empolgante, mas também aparecem os momentos em que tudo parece escuro, uma noite escura, e é isso que o Evangelho vai nos apresentar também. Como nos comportar e como seguir o exemplo dos discípulos diante de situações mais difíceis. E aqui gostaríamos que tivéssemos em mente esse contexto histórico dos anos 60, onde muitos cristãos eram perseguidos, muitos se escondiam nas catacumbas, onde nós temos exemplos de grandes mártires, imagine Pedro, Paulo e tantos outros que não recordamos nesse momento, ou às vezes até não são nem mencionados nas nossas liturgias. Esse ambiente é que o nosso evangelista, Marcos, celebrado liturgicamente no dia 25 de abril,
e cujos restos mortais se encontram na cidade de Veneza. Quem teve a oportunidade de conhecer a Catedral de São Marcos em Veneza, se apaixona, né, por ver ali toda essa tradição ligada a este evangelho, também conhecido como João Marcos, esse evangelista que foi parente, né, parente de Barnabé e companheiro de Paulo. E esse companheiro de Paulo da missão, ele conhece e vivencia os momentos muito fortes da paixão do Senhor depois da Páscoa. Ou seja, as comunidades sofrem, as comunidades são perseguidas, existem mártires. E como ser discípulo do Senhor e manter essa fidelidade diante deste ambiente, desse mundo? Por isso, o Evangelho de Marcos, no seu texto, ele pode ser dividido em duas grandes partes. E já vamos entender por quê, como se fossem duas páginas, né? Duas páginas, duas portas, para nós conhecermos melhor a missão de Jesus e conhecermos melhor também a missão e o testemunho dos discípulos de Jesus. A primeira parte, logo depois da introdução do Evangelho, dessa preparação, olhando um pouco o nosso texto, né, tendo o texto em mãos, nós vemos que a primeira parte do Evangelho, nós vamos encontrar no capítulo 1, logo no início, nós temos a preparação do ministério de Jesus. Essa preparação em Marcos, ela é muito mais concisa, ela é menos ampla, onde nos fala do texto do profeta Isaías, rapidamente, capítulo 1, versículo 2, conforme está escrito, de acordo com o profeta Isaías. Logo depois, João Batista é que anuncia, preparando os caminhos do Senhor, o batismo de Jesus, a voz vinda do céu, este é meu filho amado, e as tentações no deserto, que são apresentadas de maneira resumida. Nós tradicionalmente conhecemos a tradição dos outros evangelhos sinóticos, onde são apresentados os 3 momentos das tentações. Aqui nós vemos uma tentação só. Ele foi tentado por Satanás, porém, né, não cedeu a essa tentação. Logo a seguir, no capítulo 1, versículo 14, nós vemos, então, o Jesus, que veio para a Galileia, e aqui o detalhe importante, qual é a primeira palavra de Jesus? A primeira palavra do Evangelho, capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho, que é boa nova, boa notícia. A primeira palavra de Jesus, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Justamente crer na boa nova, crer no seu anúncio. E quando se fala em boa nova, se pensa em novidade. Se pensa até em algumas coisas que surpreendem. É claro que nós gostaríamos de sempre sermos surpreendidos por coisas boas. E quando às vezes somos surpreendidos por coisas menos boas, nós nos inquietamos, né? Nos sentimos mal muitas vezes. E essa boa nova, de fato, como o evangelho, ela deixa transparecer durante todo o evangelho. Por quê? Porque os discípulos e a comunidade, os fariseus, eles muitas vezes se escandalizam com a missão de Jesus. E se escandalizam ainda mais com as exigências para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. E justamente quando nós olhamos logo do início, na Galileia, e aqui é importante a palavra evangelho, a palavra Galileia, e logo a seguir nós vemos a vocação dos 4 primeiros discípulos. Como que se dá justamente esse chamado dos 4 primeiros discípulos? À beira do mar da Galileia. Marcos é considerado o evangelho mais galilaico, porque ele começa e termina na Galileia. E ele pede aos discípulos que estão em Jerusalém e que não entenderam muito do que estava acontecendo lá.
estavam desanimados pela paixão do Senhor, não estavam entendendo, tinham pouca fé, tinham desanimado. E o final do Evangelho, no capítulo 16, vai pedir aos discípulos: voltem para a Galileia, percebam? Voltem para a Galileia, lá me vereis novamente. Justamente o início da pregação de Jesus, o chamado dos primeiros discípulos, os primeiros milagres, o início do ministério público de Jesus em torno à Galileia. Galileia ao norte de toda a região da Palestina, era considerada até uma região menos prestigiada, de um povo humilde, povo simples, povo desprezado, porque estava mais longe de Jerusalém. Imaginando aonde estavam os sumos sacerdotes, onde estavam os levitas, onde estavam os fariseus, onde estavam os doutores da lei, certamente muito mais próximos ao templo, próximos na cidade de Jerusalém. E o fato de começar e terminar da Galileia já é um indício, já nos ajuda a perceber que esses discípulos, eles são chamados, e esse chamado, esse convite de Jesus, ele não exclui aqueles que estão mais afastados, e ele confia realmente que o importante é a resposta positiva. E é por isso que nós vemos esse chamado inicial, no capítulo 1, versículos 16 em diante, nós vemos o chamado dos 4 primeiros seguidores de Jesus. O que nos chama a atenção aqui? Nos chama a atenção a resposta. O processo de discernimento vocacional hoje, a gente sabe que não é fácil. Nossos jovens, o namoro, o casamento, casa na igreja, não casa, quem vai para o seminário, quem vai para o convento, não é do dia para a noite, não é verdade? Tem alguns, às vezes, que tem uns fogos de palha, assim, né? Mas, normalmente, todo o processo de discernimento, a caminhada vocacional, ela é longa. Dá para entender, assim, que esse texto até quase, ele resume, ele sintetiza demais. Certamente, aqui o objetivo também do próprio evangelista de dizer que o chamado de Jesus ele foi surpreendente e fez com que os discípulos, como diz o próprio texto, deixassem tudo, imediatamente deixando as redes, eles o seguiram. E esse seguimento, até de uma maneira facilitada, ele vai, ao seguir o evangelho, vai mostrando de que muitas pessoas, as multidões, elas vão se encantando pelo anúncio de Jesus, vão se encantando pelos milagres, vão se encantando pela expulsão dos demônios. E a grande pergunta é, esse chamado, essa resposta, que às vezes no início ela é mais empolgada, ela é mais entusiasmada. Será que vai chegar um momento em que eles vão se perguntar, será esse caminho mesmo? Será que essa opção, esse olhar dos discípulos, diante de tudo que Jesus estava fazendo, e o Evangelho, nessa parte inicial, ele nos apresenta inúmeros milagres, muitas curas, expulsão de demônios, e assim por diante. É fácil tornar-se discípulo nessa parte inicial do Evangelho. Inclusive, no capítulo 1, no versículo 37, capítulo 1, 37, já vai nos dizer o seguinte: e quando o acharam, disseram-lhe, todos te procuram. Muitas pessoas procuram Jesus. E Jesus disse-lhes, vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, e a fim de pregar também ali. E foi por toda a Galileia pregando em suas sinagogas. A Galileia de novo, né? A Galileia de novo, é por ali que ele está realizando o seu ministério nessa primeira fase. O que os discípulos querem? Querem que Jesus, o Messias, o Filho de Deus, aparentemente resolva todos os seus problemas.
E justamente nesses milagres aqui apresentados, parece até ser fácil ser discípulo de Jesus. Por isso, essa resposta positiva, eles deixaram tudo e eu seguir. Por que questionar? Por que duvidar? É um caminho, aparentemente, cheio de encantos, né? Imaginemos aqui dois adolescentes apaixonados que chegam, mãe, a gente quer morar junto semana que vem. Aí a mãe diz, meu Deus do céu, vocês são muito novos, ainda não sabem o que vocês querem da vida, né? Aquela paixão, aquele encanto, muitas vezes não vive a profundidade de uma decisão, a sabedoria de uma decisão. Talvez pode ser o que está acontecendo com os apóstolos aqui, né? Com os primeiros, né? Com os discípulos de Jesus. Encantar-se, apaixonar-se, muitas vezes de uma maneira, né, não tão refletida, não tão profunda, inevitavelmente vai chegar o momento da primeira crise, vai chegar o momento das dúvidas, vai chegar o momento da insegurança. E aqui passo para vocês um pouquinho mais dos slides. Nessa primeira parte, nós vemos que Jesus é o Messias, aquele Messias até esperado por Israel, esperado também pela comunidade, mas que já, apesar de ele mostrar-se assim poderoso, que realiza muitos milagres, os discípulos já vão percebendo as dificuldades que eles sentem também de segui-lo. Depois vamos retomar alguns textos ainda. A outra página do Evangelho, poderíamos assim dizer, a outra parte do Evangelho. Se essa primeira parte, até o capítulo 8, nós vemos uma concentração maior dos milagres, de Jesus, que é mais taumatúrgico, por assim dizer, é aquele que expulsa os demônios, aonde também os discípulos encontram maior facilidade, né, para seguir Jesus. Será que vai ser assim até o fim? Não. A partir do capítulo 8, quando Jesus faz o anúncio da cruz, da paixão, onde ele diz, quem quiser ser meu discípulo, tome sua cruz e me siga, nós vamos ver que os discípulos já se assustam, já se comportam de uma maneira diferente. Inclusive, né, nós vemos a pessoa de Pedro, aquele mesmo que diz, tu és o Cristo, tu és o Messias. Jesus, ele vem nos dizer, mas quem é o Messias que vocês estão esperando? E qual é o Messias que eu sou? Tomemos no capítulo 8, onde nós vemos no versículo 27 em diante, a profissão de fé de Pedro. Quando Pedro disse, tu és o Cristo. Logo a seguir, no versículo 31, Jesus em si começa a ensinar-lhes, dizendo, Filho do homem deve, é o primeiro assim chamado anúncio da paixão, anúncio da cruz. O Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, deve ser morto, depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isto abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se, disse a seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo, vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. A partir desse diálogo com Pedro, desse diálogo com os outros discípulos, nós vemos que se instaura uma pequena crise, já anunciada um pouco antes, mas o caminho de cruz, o caminho de Jesus, o caminho da rejeição, não é fácil de ser aceito. O discípulo que se encanta, agora é o discípulo que se desencanta. E esse discípulo que se desencanta do mestre, chega até a abandonar o mestre. Vamos ler esses 2 textos que estão no slide. Capítulo 14 do Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, versículos 50 e 51. Alguns chegam a pensar que nestes versículos
é o próprio evangelista que deixou a sua assinatura. Em nenhum momento ele diz, eu sou João Marcos, eu sou o evangelista Marcos. Ele não diz isso no seu evangelho. Apenas o título, depois, nos manuscritos foram encontrados, Evangelho segundo Marcos. Quem é este Marcos? Já falamos que ele não é um dos apóstolos, mas é um dos que estão junto com Paulo, e parente também de Barnabé. Alguns pensam que este jovem, que num determinado momento do caminho do discipulado, ele abandona. Então, quando, vendo um pouco esse texto do capítulo 14, quando Jesus foi preso, diante da prisão de Jesus, nós vemos que, então, abandonando-o, fugiram todos. Então, imaginemos a cena, Jesus preso, e diante de tudo o que ele havia feito, os conflitos com os fariseus, os conflitos com as autoridades, e os discípulos, aonde estão neste momento? Os discípulos, diz o texto, abandonando-o, fugiram todos. Este é um texto considerado de tradição simples, porque é um texto exclusivo do evangelista Marcos. Ele mostra que os discípulos estão abandonando o mestre. Um jovem o seguia e sua roupa era só um lençol enrolado no corpo. E foram agarrá-lo. Ele também, deixando o lençol, fugiu nu. Ou seja, nesse episódio da prisão de Jesus, quem é que o acompanha até o fim? Nós já sabemos que aos pés da cruz, até de acordo com os outros evangelistas, são poucos os que chegam até o fim. Mas Marcos é mais radical. Aqui que eu gostaria de destacar um pouquinho, frisar um pouco isso. Marcos é mais radical quando fala dos discípulos e quando fala das dificuldades de ser um bom discípulo. A dificuldade de, sendo discípulo, assumir a cruz de Jesus também na sua vida. E Marcos vai nos dizer que é muito mais fácil abandonar, é muito mais fácil fugir do que assumir. Inclusive, este jovem, que alguns dizem que seria o próprio Marcos, mas não se tem prova histórica, é segundo a tradição, ele abandonou e fugiu, inclusive, era um dos últimos que estava ali, quando queriam prendê-lo também, ele fugiu nu, para dizer justamente que ele também abandonou tudo. Capítulo 16, e aqui olhando a visão do conjunto do Evangelho, no capítulo 16, no versículo 8, eu cito aqui alguns textos assim mais fortes, para a gente entender essa mensagem de como são os discípulos segundo Marcos. No capítulo 8, de 16, versículo 8, depois de encontrarem o túmulo vazio, depois da paixão, morte e ressurreição do Senhor, quando ele foi sepultado, quando o anjo anunciou a Maria Madalena, vai dizer no início do capítulo 16, e quando no capítulo 16, versículo 7, vai dizer, ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede, aonde? Na Galileia. Os discípulos, os seguidores, precisam voltar à Galiléia, precisam recomeçar o caminho, recomeçar novamente a vivenciar as coisas iniciais, o primeiro amor, como diria João no Apocalipse. Lá o vereis, na Galiléia, como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apossaram delas. E nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Quem agora foge são aquelas mulheres que estão ali, porque os discípulos já tinham fugido antes, e elas vivem o medo. A parte final do Evangelho, considerada até um acréscimo, vai nos mostrar algo parecido com os outros Evangelhos. Quando Jesus ressuscitado aparece, então, aos 11, e diz, ide por todo mundo proclamar o Evangelho a toda criatura. Essa parte final do versículo 9 em diante, ela é belíssima, porque mostra os discípulos quase que
depois de terem sido reprovados, né, porque abandonam o mestre, é como se tivessem feito uma recuperação e eles novamente recebem esse mandato missionário, a missão, o envio. O Evangelho de Marcos, ele nos apresenta, até numa visão assim, esse duplo chamado, por assim dizer. Se no início do Evangelho, Jesus chama os primeiros apóstolos e eles abandonam tudo e o seguem, ao longo desse início do ministério, dos milagres, das curas. Muitos vão seguindo Jesus, e alguns se tornam mais próximos, e são chamados de 12 apóstolos. Lá na metade do Evangelho, no capítulo 8, versículo 34, nós encontramos como que um segundo chamado, ou uma renovação do chamado, num sentido de aprofundamento. Até agora os discípulos estão seguindo, estão caminhando com o mestre, mas é preciso algo mais. E é nesse momento do capítulo 8, 34, onde nós vemos que Jesus, chamando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós percebemos aqui uma catequese, por isso Marcos também é considerado como um evangelho querigmático, onde vai nos dar uma catequese, o querigma de quem é Jesus, quem são os discípulos. Se lá no início ele chama e os discípulos o seguem, abandonam tudo, as multidões também o seguem. Aqui nós vemos que, diante desse anúncio de cruz, certamente vai ser um pouquinho mais difícil. Nem todos depois vão assumir este caminho de Jesus, porque já vimos lá no final, vão abandoná-lo, vão fugir. Considerado como um núcleo da catequese de Marcos sobre o discipulado, nós temos nesses 3 capítulos, 8, 9 e 10, um conjunto de textos que aprofundam realmente a condição dos discípulos. Ou seja, quando se fala de Jesus, e vimos ali no início, no capítulo 8, diante da profissão de fé de Pedro, nós temos o chamado primeiro anúncio da paixão. Jesus mostra-se como revela-se, né, como esse filho do homem, e que deve sofrer muito. Capítulo 8, 31. Imaginemos nós, aqueles que estão seguindo Jesus em busca dos milagres, e de repente ouvem Jesus dizendo: quem quiser me seguir, o Filho do Homem, o Messias que vocês estão admirando, que vocês estão, assim, encantados, será que é esse Messias que é real mesmo? Ou vocês estão criando uma imagem do Messias? E Jesus, quando vai dizer, justamente, o Filho do Homem deve sofrer, ele se apresenta como uma figura desconcertante. Quem tem a Bíblia da tradução da CNBB, a introdução ao livro, ao Evangelho de Marcos, de acordo com a tradução da CNBB, esclarece muito bem esse momento do Evangelho de Marcos, dizendo que, de uma maneira inesperada, né, e inusitada, Jesus se apresenta como o servo sofredor baseado no profeta Isaías. Essa apresentação de Jesus e da sua cruz, e depois ele diz que quem quiser segui-lo vai precisar passar pelo mesmo caminho. Eu gosto muito dessa imagem, e quem fez essas introduções da Bíblia da CNBB é o padre jesuíta João Konings, de Belo Horizonte, e quando ele fala que Jesus é apresentado por Marcos como um Messias diferente, já nos ajuda a perceber que aquilo que buscamos em Jesus nem sempre é aquilo que ele nos oferece. Por isso ele é chamado de uma figura desconcertante.
E para Marcos, também o discípulo, ele é apresentado de uma maneira desconcertante, de uma maneira que se questiona um pouquinho. Se eu quero ser discípulo, será que eu estou preparado para a cruz? Se eu realmente quero acompanhar e eu admiro o mestre, será que eu estou preparado para o desapego? Estou preparado para assumir também a paixão? É uma pergunta a ser analisada. Por isso, coloco até um quadro aqui, quem estudou comigo, né, na Famipar, eu lembro que nós estudávamos, assim, várias aulas sobre esse texto, aqui de uma maneira bem sintética, dizer assim, que diante desses 3 anúncios da paixão, que nós temos, olhando a nossa Bíblia, capítulo 8, versículo 31, pela primeira vez, Jesus diz, o Filho do Homem deve sofrer muito. Mas no capítulo 9, no versículo 31 também, 30, nós vemos mais uma vez, o Filho do Homem vai ser entregue, deve sofrer muito. No capítulo 10, encontramos novamente o anúncio da paixão, no capítulo 10, versículo 32. É interessante porque diante das 3 vezes que Jesus se apresenta como aquele que é o Messias diferente, o servo sofredor, baseado lá no profeta Isaías, a reação dos discípulos, ela é bem emblemática, ela é bem interessante. Por quê? Porque os discípulos não compreendem. Pedro, ele vai ser questionado. Jesus diz, afasta-te de mim, né? Afasta-te de mim. Depois nós vamos encontrar, lá no capítulo 9, versículo 33, quem é o maior? Jesus anuncia que o seu messianismo é o messianismo do servo sofredor, é o messianismo de cruz. Os discípulos, por outro lado, eles estão com a cabeça um pouco nas nuvens, porque eles vão imaginar que Jesus é um salvador da pátria, e muitas vezes até que é aquele que vai apenas resolver os seus problemas. Por isso que também no capítulo 9, os discípulos perguntam no caminho, quem é o maior? E Jesus, então, vai dar justamente o exemplo, o maior deve ser aquele que serve, a formação dos discípulos. E aqui, olhando essa sequência que eu coloco no slide para vocês, quando Jesus fala do seu messianismo, que ele é o Messias diferente, os discípulos reagem de uma maneira assim brusca, de uma maneira de incompreensão. Jesus ensina aos discípulos e coloca a eles algumas condições. Quem quer ser meu discípulo, tome sua cruz. E também, como lemos no texto de 10, no capítulo 10 de Marcos, versículo 41 em diante, nós vemos quando Jesus diz, entre vós não deve ser assim. Ao contrário, quem quiser ser grande, seja o vosso servidor. Ser servo, mas não apenas servo no sentido de generosidade, de fazer o bem, mas ser servo enquanto ser capaz de seguir o servo lá do profeta Isaías, que nós lemos normalmente na Semana Santa. Aquele que é perseguido, aquele que é incompreendido, e mesmo assim ele é fiel. Este quadro nos ajuda a perceber como tornar-se um bom discípulo de Jesus, mesmo diante, né, do sofrimento e da incompreensão. Nós lemos em Marcos 2 textos que nos são colocados como uma espécie de moldura, de uma introdução e de uma conclusão, melhor dizendo. Em Marcos 8, 22 em diante, nós temos a cura de um cego, o cego de Betsaida. É aquele que Jesus cura demoradamente. Ele cura devagar, por assim dizer. É aquele que Jesus coloca a saliva nos seus olhos e ele ainda não enxerga plenamente. Vai dizer no capítulo 8, né, versículo 24, ele começando a ver, ele diz, vejo
as pessoas como árvores. Jesus faz novamente o gesto e diz o texto que ele começou a enxergar tudo nitidamente. Quem enxerga nitidamente, quem abre os olhos, é porque é chamado a se tornar um verdadeiro discípulo. Não aquele que apenas está empolgado, não apenas aquele que está entusiasmado, mas aquele que entrega até a sua própria vida. E em Marcos 10, 46 em diante, se pudéssemos analisar todo o texto, nós iríamos fazê-lo, mas é o cego de Jericó. Já conhecemos um pouquinho esse texto do cego de Jericó, tenho certeza que sim, quando... Quem é este cego de Jericó? O cego de Jericó é alguém que está à beira do caminho, né? A Luciana está vendo o texto aí? Está à beira do caminho e ele está mendigando à beira do caminho. E ele clama a Jesus que está passando: Filho de Davi, tem piedade de mim. Os discípulos, eles repreendem essa atitude do cego. Porém, o que é que Jesus diz? Chamai-o. E eles chamaram o cego, né? E Jesus, então, disse-lhe: coragem. Né? Os discípulos falaram para o cego: coragem, ele te chama. E ele deixou o manto e passou a seguir Jesus pelo caminho. A cura desses dois cegos, ela se torna um exemplo de que os verdadeiros discípulos de Jesus, de acordo com o Evangelho de Marcos, eles não podem apenas se deixar levar pela primeira impressão. A primeira impressão, o primeiro chamado, ele às vezes não é tão profundo, não é tão sincero, não é tão verdadeiro. Mas com o passar do tempo, é preciso renovar o chamado. Assim como os casais, e eu admiro muito, né? Estamos aí às vésperas da Semana da Família, né? Como é bonito ver a renovação dos matrimônios, a renovação das promessas matrimoniais, ou até a renovação do próprio batismo. E nós, olhando a nossa vida, quantos recomeços nós precisamos fazer? Quantas vezes nós até já fomos desiludidos, desanimados, até teve gente que falou assim: eu não vou mais na igreja, de repente passa um mês, 2 meses, 1 ano, até mais tempo às vezes, de repente está ali: padre, eu quero me confessar, eu quero voltar, eu sinto que eu estive longe. Marcos nos dá a entender um pouco isso também. Você que está muito perto, e eu até gosto dessa reflexão que diz assim: quem são os afastados da igreja? Os afastados são aqueles que um dia estiveram perto de nós, não é assim? Porque senão não seriam afastados, seriam de outras denominações. Os afastados são aqueles que um dia estavam perto. E nós poderíamos dizer: por que é que eles se afastaram? E pensando em nós hoje estamos perto. Hoje nós somos discípulos perto do altar, perto da igreja, perto do padre, perto da comunidade. A pergunta é: será que um dia nós não vamos ser, quem sabe amanhã ou um pouco mais de tempo, aqueles que vão estar mais longe? De algumas pessoas eu já estou quase prevendo isso, não quero ser profeta, né? Mas algumas pessoas que começam a tirar pedra na igreja, que não gostam do padre, não gostam do papa, não gostam do bispo, o que está fazendo ali? O que está faltando? Está faltando renovar esse chamado, está faltando voltar para Galiléia, eu acho também, né? Voltar para Galiléia. Esses dois cegos, e aqui olhando o Evangelho de Marcos, o cego de Betsaida e o cego de Jericó, eles são para nós um exemplo, e assim dizem, né, os estudiosos, o exemplo de quanto os discípulos, de quanto nós precisamos também nos deixar curar das nossas cegueiras. E essa cura vem do próprio anúncio de Jesus, um anúncio exigente, um anúncio que às vezes surpreende e até escandaliza. Né? Para muitos, o anúncio de Jesus escandaliza. Tomar a cruz, renunciar, seguir. Quais são as consequências dessa cruz? Inclusive,
Alguns autores vêm nos dizer que o protótipo, o exemplo do discípulo, de acordo com o Evangelho de Marcos, o discípulo perfeito, o modelo, é esse do cego de Jericó. Aquele que se sentiu afastado, aquele que mendigava, aquele que estava na periferia, aquele que não seguia, que não era discípulo, e se torna discípulo. E que deixa tudo, deixa a sua condição passada e abre os olhos e se torna um seguidor de Jesus. Seguindo um pouquinho, nós vemos que o Evangelho de Marcos, nessa segunda parte, vai nos mostrar o quanto os discípulos vivem uma crise. E assim como nós, às vezes, vivemos as nossas crises. Por isso, o Evangelho de Marcos também vai nos falar muito de coerência. Eu falava nesse final de semana, diante do Evangelho da transfiguração de Jesus. Eu falava assim, quantas vezes que nós nos achamos já perfeitos? Quantas vezes nós achamos que a nossa oração, que a nossa espiritualidade, ela já basta, ela já é o suficiente? E eu dizia até, muitas vezes a gente precisa se reconhecer como Santa Teresa d'Ávila, como São João da Cruz, como Madre Teresa de Calcutá, que diziam assim, a minha oração é como uma noite escura, parece que não alcança a Deus. E até eu dizia para a comunidade, eu dizia assim, é difícil encontrar uma pessoa que é tão humilde a ponto de reconhecer que a sua oração está vazia. É um pouco difícil, mas às vezes é necessário. E os discípulos, segundo Marcos, eles precisam reconhecer de que realmente ainda lhes falta coerência, ainda lhes falta profundidade, ainda lhes falta assumir de verdade. E nós vamos ver ao longo do Evangelho de Marcos, então, outras passagens, cito algumas delas aqui. Para se tornar um verdadeiro discípulo, é preciso desenraizamento, deixar a família, abandonar os bens. É o que acontece desde o primeiro chamado, lá, o chamado dos 4 primeiros, essa vocação desses 4 primeiros foi decisiva. Vemos, por exemplo, 1,17, quando Jesus os chama, eles imediatamente, deixando as redes, o seguiram. 17, 18, é o que fala. Depois, no 20, também, deixando seu pai, deixando os empregados, o seguiram. Capítulo 2, 14, quando Jesus chama Mateus, o Levi, segue-me, diz o texto, ele se levantou e o seguiu. A vida é preciso ter desapego, desprender-se. Quem está no caminho e toma a cruz de Jesus, diz o texto em Marcos 10, 28, Marcos 10, 28, quando vai nos falar justamente diante de Pedro, que questiona. Pedro começou a dizer-lhe, e nós? Nós que deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? Pedro questiona sobre o quanto vai receber em troca. Perdão. Mais adiante, nós vemos também outros momentos desse questionamento. É preciso, para tornar-se discípulo também, os momentos de recolhimento. Uma outra palavra, um outro termo muito importante em Marcos é a casa. É o lugar do recolhimento. É o lugar onde os discípulos estão mais próximos de Jesus. E é o lugar da formação desse pequeno grupo. Até poderíamos fazer esta analogia com a formação das paróquias, das comunidades hoje. A gente ouve muitas vezes isso, é preciso ter acolhimento, é preciso ter essa dimensão mais afetiva da fé. É verdade. Às vezes a gente vê a comunidade muito como um número, uma massa. E quando a gente pergunta assim, quantas pessoas da tua comunidade você conhece o nome? Você sabe onde mora? E às vezes até as lideranças mesmo, elas chamam as pessoas pelo apelido. Ah, aquele baixinho,
aquele migrante. Até aqui conversando com as pessoas que acompanham os nossos migrantes, aqui em Toledo existe também um grande número, acredito que Cascavel também, grande número de migrantes, e uma das dificuldades é dar nome a eles, porque a gente chama eles o venezuelano, o haitiano, não é assim? Será que é isso que Jesus quer de nós, né? No sentido de acolhimento? E no sentido da casa, em Marcos é muito particular, porque é justamente na casa que os discípulos são formados. E até faço uma memória que um dos primeiros TCCs da Famipar foi o Frei Dimas, que é o frei dos frades capuchinhos aqui de Toledo. Ele fez todo um trabalho, TCC, sobre a casa no Evangelho de Marcos. Ele se apaixonou tanto que depois fez mestrado e fez até o doutorado lá em Jerusalém, né? Começando estudando sobre a casa, né, no Evangelho de Marcos, ali na Famipar. Segundo um dos textos que eu cito na bibliografia no final, é quando se fala da comunidade e que se fala de Jesus, é preciso entender as consequências do seguimento dele. O que nós buscamos em Jesus? O que os discípulos daquele tempo esperavam dele? Segundo o Evangelho de Marcos, nos dá a entender que os discípulos de Jesus, eles representam aquelas esperanças do povo que aclamavam Jesus como Hosana, filho de Davi, mas não eram capazes de seguir todo o seu ensinamento. E aí acontece o quê? Acontece uma dupla conversão. Uma conversão de buscar entender quem realmente Jesus é, e às vezes nós nos perguntarmos também, aquilo que eu estou buscando na igreja, o que eu estou buscando na Eucaristia, eu que sou um fiel católico, um bom discípulo da igreja, né, um seguidor, aquilo que eu estou buscando é realmente o que a igreja tem para oferecer? É aquilo que Jesus é, de fato? Ou às vezes é uma projeção? Né? A psicologia usa muito essa palavra, né? Muitas vezes, em várias situações da vida, são projeções daquilo que nós queremos, daquilo que nós criamos, da que nós imaginamos. E por isso, uma das conversões do Evangelho de Marcos vai nos dizer: o discípulo precisa converter-se para entender melhor quem é Jesus. E, ao mesmo tempo, entender também o seu caminho de fé, para tornar-se discípulo, tornar-se mais obediente e mais humilde. E até o texto vai dizer que, segundo Marcos, se chama isso de uma cristologia corretiva, mudar a visão sobre Jesus e também mudar a visão sobre o próprio segmento, sobre o discipulado. Ver em Jesus o servo sofredor e ver em Jesus o servo que tomou a cruz, significa também olhar para nós e percebermos que nós também somos humildes servos. Aqui nós vamos encontrar dois temas que nos ajudam a iluminar o discipulado em Marcos. Um deles é chamado de segredo messiânico. O que é esse segredo messiânico? Eu acabei não colocando no slide várias citações do Evangelho de Marcos, que vai nos dizer e vai dizer aos discípulos e às pessoas: não contem nada a ninguém. Eu gostaria de ler apenas duas citações. Marcos 1, 44. Quem quiser, vamos acompanhar o texto. 1, 44. Diante da cura de um leproso, o que é que nós vemos o texto? Depois de curar o leproso, Jesus disse: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece por tua purificação o que Moisés prescreveu, para que lhe sirva de prova. 45. Ele, porém, assim que partiu, começou a proclamar:
ainda mais e a divulgar a notícia, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade. Várias curas, vários milagres, Jesus diz aos discípulos e diz à pessoa que foi curada, diz, não contes nada a ninguém. A maioria não obedece e sai contando para todo mundo. Igual está no capítulo 7, versículo 36. 7:36, também Jesus diz, são várias as passagens, eu vou só citar essas duas. 7:36. Jesus os proibiu de contar o que acontecer, mas quanto mais o proibia, mais eles o proclamavam. A pergunta é, se Jesus pede silêncio, será que não existe algo de contraditório nisso? Ao invés do testemunho, é pedido que se cale. Ao invés de ficar falando, é preferível o silêncio. Esse silêncio no Evangelho de Marcos, que Jesus pede, ele é muito importante. Ele é chamado de segredo messiânico. O segredo messiânico, o segredo do Messias, e ele é colocado em Marcos, de fato, de acordo com os estudiosos, ele é colocado em Marcos como algo importante no seu evangelho, para que, de acordo com um dos textos, o Marco Oncini, ele vai dizer que é para evitar as interpretações triunfalistas a respeito do seu messianismo. É para evitar os equívocos sobre sua missão. Jesus não quer o testemunho superficial e entusiasmado. Ele quer que seja um testemunho de verdade, depois da cruz, não antes da cruz. Por isso, todas as vezes que Jesus pede o silêncio, é quase que uma conduta pedagógica. É quase que para dizer às pessoas, só digam depois que vocês tenham certeza, só anunciem depois que vocês tenham vivido mais profundamente a fé. Não se arrisquem de ficar falando demais. Às vezes a gente vê pessoas assim na comunidade, alguns testemunhos meio empolgados, a pessoa às vezes passa um dia de retiro, ela já é melhor do que o Papa, né? Às vezes a pessoa, ela teve uma visão, teve uma experiência de Deus, por um momento, ela se torna a grande missionária, a grande evangelizadora. E em muitos casos, existe perseverança. Mas em muitos casos, não existe perseverança. Porque às vezes acaba se tornando como aquela semente que germina no meio dos espinhos, que diz assim, é só de momento, é só entusiasmo. Por isso, Marcos vai dizer, cuidado dos discípulos que vivem o entusiasmo da fé. Às vezes falta profundidade. Uma outra dimensão importante do discipulado em Marcos, e aqui que eu gostaria já indo para a parte final da nossa aula, e depois abrir até alguns comentários, é dizer assim, em Marcos, às vezes para ser discípulo de acordo com o Evangelho de Marcos, até nos desanima um pouco. Porque, segundo o Evangelho de Marcos, é ele que tem a visão mais negativa dos discípulos do que todos os outros evangelhos. É uma visão pessimista dos discípulos. É quase que um tapa na cara, é até um banho de água fria. Por quê? Porque ele não tem medo de dizer que os discípulos são os que têm pouca fé. Né? Eu gostaria de ler para vocês juntos o capítulo 4, por exemplo, 4:13. 4:13. Vocês me perdoem que nós não lemos todo o contexto, né, pela falta de tempo, mas depois a gente, né, com o tempo, vocês podem aprofundar também. 4, no versículo 13, isto, 4, versículo 13, diante da explicação da parábola do semeador, Jesus disse-lhes, se não compreendeis esta parábola, como podereis entender todas as outras parábolas?
quase que dizendo, olha, se vocês não compreendem essas parábolas mais simples, como vão entender a parábola da própria vida de Jesus, da sua paixão, morte e ressurreição? Capítulo 4, 40. Depois perguntou, por que tendes medo? Ainda não tendes fé? 4, 40. Ainda não tendes fé? 6, 6. E admirou-se da incredulidade deles. 6, 52. Pois não tinham entendido nada a respeito dos pães. Seu coração estava endurecido. Imagine os discípulos que estavam seguindo Jesus, tão próximos, eles recebem essa dura condenação, uma dureza de fé, são acusados de incompreensão, de duros de coração. E depois, mais adiante, Pedro, inclusive, é acusado que não pensa como Deus, mas precisa pensar, está pensando como os homens, afasta-te de mim, Satanás. Nós vamos percebendo, e aqui, nestas passagens, nós vamos percebendo que vai crescendo um conflito. Aqueles discípulos que estavam próximos de Jesus e que achavam que entendiam tudo, pouco a pouco dá para entender de que eles não entendem quase nada. E nesse núcleo do Evangelho de Marcos, do capítulo 8, 9 e 10, vai mostrar várias vezes esta incompreensão dos discípulos. Eles são aqueles que querem ser os maiores, são aqueles que não vêm para servir, são aqueles que causam escândalo, são aqueles que têm medo da cruz. A pergunta é, se em Marcos os discípulos são apresentados de maneira tão negativa, por que será? Voltando ao início da nossa aula, Marcos, ele vive, e a comunidade vive um período difícil, um período de sofrimento, um período de crise, um período em que as primeiras comunidades realmente sofriam. E esse sofrimento causou o martírio de muitos. Então, o Evangelho, e até lemos desde o início que Marcos é o primeiro dos evangelhos, ele tem essa missão, o evangelista tem essa missão de alavancar, de motivar, de encorajar aqueles, e aqui imaginando o caminho dos discípulos, imaginando essa dinâmica, aqueles que estavam empolgados no início, depois de terem as exigências maiores, de serem chamados a carregar a cruz. Aqueles que olham a cruz de Jesus e começam a ter medo. Aqueles que também são perseguidos. Aqueles que às vezes desanimam. Aqueles que perderam aquele gás, aquela motivação inicial. O que é que está acontecendo com eles? Então, o evangelista, de acordo com as diversas interpretações, ele vem trazer para a comunidade e vem mostrar à comunidade um recomeço. Você que desanimou, volte. Você que está enfraquecido, não tenha medo de tomar a cruz, pois esta cruz de Jesus, este caminho de desapego, este caminho de entrega, esse caminho do discípulo, de acordo com o Evangelho de Marcos, ele precisa ser refeito. Refeito como? Vamos voltar lá no início, ao primeiro amor, vamos voltar à Galileia, por isso é o Evangelho da Galileia. Mesmo muitos que se encontram numa situação difícil, uma situação de sofrimento, uma situação até de desânimo, mesmo entre nós, às vezes, nossas famílias. Quantas mães já vieram falar, padre, minha filha até que foi na catequese, na crisma, ia sempre comigo na igreja. Hoje, está com um namoradinho, está fazendo faculdade, já faz 1 ano que não pisa o pé na igreja. Parece uma coisa meio boba, assim, né? Mas podemos ter certeza que tem muito a ver com
esta linguagem do Evangelho de Marcos, onde lemos no capítulo 14, todos abandonaram, está só em Marcos, todos. Quando lemos lá no capítulo 16, e as mulheres ficaram com medo e não anunciaram nada. Quando lemos naquelas outras passagens, uma visão mais negativa dos discípulos, nós vamos ver que eles têm o coração endurecido. Alguém de vocês vai falar assim, padre, mas e lá em Mateus também vai falar que os discípulos não tinham fé, vai falar também que Pedro não compreendeu, lá no lava-pés vai falar, Pedro, eu não vou, né, o meu mestre não lava meus pés. De fato, todos os evangelhos vão relatar essa dificuldade de se tornar o verdadeiro discípulo, vocês vão ver isso nos outros também. De acordo com a análise exegética dos textos e a comparação com os outros evangelhos, especialmente os sinóticos, Marcos, ele, além de mostrar a dificuldade de ser um bom discípulo, vai mostrar de uma maneira mais negativa. Ele vai reforçar essa dificuldade. Somente Marcos vai dizer que as mulheres fugiram e não contaram nada a ninguém. Somente em Marcos vai dizer que todos abandonaram. Somente em Marcos vai dizer que eles não tinham nada de fé, que eles eram realmente incrédulos, ou que eles não tinham entendido nada depois da multiplicação dos pães. Então, Marcos, ele é mais incisivo, né? Incisivo, ele é mais forte nessas palavras. A pergunta é, diante disso tudo, diante de uma amostra de quem é Jesus, e que as pessoas que estavam ali precisavam rever os seus conceitos, porque o Evangelho vai falar várias vezes, muitos estão te procurando, e Jesus vai para outros lugares, porque ele entende que o que as pessoas estão procurando não é aquilo que ele tem para oferecer, ele tem algo muito mais sério. E até a gente pensa, às vezes, em algumas discussões de alguma comunidade, né? Quem é liderança de comunidade? Eu acho que já foi até numa reunião e depois voltou para casa decepcionado, né? Se fala sobre tudo menos do que é mais importante. Né, de viver realmente uma fé engajada, um compromisso, uma organização, né, mais pastoral, mais, às vezes, talvez, né, o que os discípulos aqui estavam buscando, faltava realmente essa profundidade. Eles achavam que Jesus era o Messias, um salvador da pátria. Que Messias é esse? E o pior de tudo, como um tapa na cara também no final, quem vai dizer no alto da cruz, quando Jesus está ali, crucificado, morto, não é nenhum discípulo, nenhum apóstolo que vai chegar e olhar para o alto e falar, ó Jesus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O evangelista Marcos, ele vem dizer assim, olha, vocês que acham que quem vai estar até o final perseverando, quem vai carregar, como diz assim, né? Quem vai carregar, né, até o último instante as dificuldades, né, vai estar ali junto. Vocês acham que são vocês que estão ali todo dia? Marcos vai dizer, cuidado. Às vezes, aqueles que dizem sim hoje, são aqueles que amanhã vão dizer não. Mas aqueles que às vezes hoje estão mais longe, como o soldado, que é aos pés da cruz, lá no capítulo 15, aos pés da cruz é o soldado que vai dizer verdadeiramente em 15:50, qual que é 15:39, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quem lê o Evangelho e é um bom judeu, quem lê o Evangelho é um bom cristão, ele pensa assim, por quê? Porque um soldado que foi lá e disse isso, por que não foi um discípulo? Por que não foi Maria? É porque Marcos alarga um pouquinho essa visão, dizendo, nem sempre aqueles que estão mais próximos são os mais fiéis. Nem sempre os mais próximos são os mais fiéis. E aqueles que hoje estão próximos, amanhã podem ser mais afastados. E aqueles mais afastados, amanhã podem estar mais próximos. E nós? Queremos manter esse entusiasmo ou não? E aqui eu concluo, né, dizendo as últimas, né, uma pequena síntese para nós, não são as últimas palavras, né, mas essa pequena síntese, dizendo assim, enfim, o discipulado em Marcos,
Marcos, que nos ensina tanto, ele nos leva a perceber o quê? Veja que interessante, isso é um resuminho que eu achei interessante colocar para nós aqui hoje. Primeiramente, para ser discípulo, é bom ter um encantamento, é bom ter aquela coragem, e até nesses dias na Jornada Mundial da Juventude, a gente imagina assim o Papa, né, encorajando os jovens ali motivados. Aquelas pessoas mais críticas vão falar assim, isso é só um fogo de palha. O jovem é assim mesmo. Hoje ele está lá em Portugal, lá beijando a mão do Papa. Amanhã ele vem aqui na comunidade e já não assume mais nada. Cuidado. Esse encantamento inicial, ele é bonito. Tem muita coisa, existe algo genuíno. Eu vejo assim nos coroinhas da nossa igreja, eu vejo naqueles casais ou naquelas pessoas convertidas que fizeram um retiro, fizeram um cursilho, fizeram acampamento, fizeram o Monte Tabor, enfim, o convívio de Damasco. Esse encantamento, essa conversão inicial, ela pode dar muitos frutos. Nós precisamos ter cuidado. E nós precisamos, às vezes, nos reencantar novamente, voltar para a Galileia, sentir o primeiro chamado. Mas é preciso também reconhecer os medos, as incompreensões. O que é que nos assusta? Será que às vezes a gente julga mais os outros e esquece de nós mesmos nos autoavaliar também? Quais são as nossas incompreensões hoje? E até como que Jesus, às vezes, ele nos chama a nossa atenção. É preciso acolher a dinâmica e a novidade do Evangelho que é Cristo. Se Marcos, justamente, fala tanto do início, que é um Evangelho, que é uma boa nova, e que ao longo do Evangelho vem nos mostrar que Jesus, ele desconcerta, ele surpreende, e que a nossa visão de discípulos, de cristãos, às vezes precisa mudar também, precisamos nos converter. É um caminho dinâmico, é um caminho de renovação, de não ficarmos presos até o Evangelho dos últimos domingos, do final das parábolas, dizia, o bom discípulo é aquele que tira coisas novas e velhas. Às vezes a gente quer só a novidade, às vezes a gente quer só a tradição, né? Mas saber equilibrar a tradição e a novidade, a atualização. Segundo Marcos ainda, o bom discípulo é aquele que conhece e professa a sua fé. Pedro, por exemplo, é aquele que responde quem é Jesus, o Cristo. O soldado romano, ele passa por uma experiência e consegue ver que diante da cruz só conseguiu chegar até ali e entregar-se como Jesus se entregou, se ele realmente fosse e foi e é o Filho de Deus. É preciso confiar mais na providência e sermos mais obedientes. No núcleo do Evangelho de Marcos, vemos esse tríplice anúncio da paixão. E é preciso entender esse anúncio, entender a novidade da fé. É preciso termos mais a obediência da fé. Tornar-se servo, o servo como o profeta Isaías, servo como em Marcos 10 vai dizer, eu não vim para ser servido, mas para servir. Como as duas curas das cegueiras, colocadas ali em 8 e no capítulo 10. E o capítulo 10, o cego Bartimeu como modelo do discípulo, dizem os comentadores bíblicos muitas vezes. É preciso nós também pensarmos, né? Quantas vezes ainda mendigamos, quantas vezes ainda precisamos estar realmente no caminho do Senhor, carregar a cruz, não fugir, recomeçar sempre. E termino justamente com essa frase, lá no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, onde vai dizer às mulheres, e elas vão dizer aos discípulos, e de dizer aos discípulos e a Pedro, Marcos 16, versículo 7, e de dizer aos discípulos e a Pedro, que ele vos precede na Galileia, lá o vereis como vos tinha dito. Crer no mistério pascal, crer na vida nova e na ressurreição, é preciso passar também
pela cruz e pela paixão. Voltar para a Galileia para voltar ao primeiro amor. E entender, como nas nossas aulas de dogmática, né, de teologia dogmática se diz, o ressuscitado, né, o Cristo ressuscitado, ele é também o crucificado. E aqui encontramos o sentido da mistagogia do discipulado, como nós trabalhamos muito na iniciação à vida cristã e na própria catequese, a mistagogia da fé, a mistagogia do cristão, do anúncio da fé. E Marcos, eu acredito que nós adentramos bastante nos mistérios de sermos discípulos. Coloco aqui algumas referências que depois vai estar também na mão de vocês. Deixo a palavra em aberto esses últimos 5 minutos. Eu gostaria de ouvir um feedback rapidinho de vocês, não necessariamente perguntas, né, mas se queiram fazer também fiquem à vontade, mas talvez uma frase que resuma um pouco a nossa noite, o nosso encontro de hoje. O que você mais gostou, o que chamou a atenção, teve alguma novidade, não teve? Você gosta do Evangelho de Marcos? Eu confesso que é um dos evangelhos que eu mais estudei, né, e já preguei alguns retiros também só sobre Marcos. Imagine passar assim 2, 3 dias de oração, lendo esses textos e sofrendo com eles, porque realmente às vezes a gente sofre, vendo o caminho dos discípulos de uma maneira até um pouco negativa, mas passar também pela paixão para depois ressuscitar com ele. O que vocês acham? Beleza? Padre Luiz, Valmir, olhando assim para Marcos, nós vemos que ele se preocupa muito com a figura da quem o seu discípulo serve, né? O Messias. Então, ele se preocupa bastante com o Cristo, né? Com o Messias. Como que na nossa vida, assim, no nosso discipulado, na nossa missão, a gente pode pensar, parar e pensar, opa, será que eu estou sendo esse discípulo? Ou eu vou precisar voltar para trás, como ele falou para Pedro, né? Para trás. Será que... Como que eu posso ver isso no meu dia a dia, na minha caminhada? Eu acredito assim, Valmir, 2 situações. A primeira é não acharmos que nós já somos donos da verdade. Na escola da fé, na escola da vida, a gente precisa sempre acolher novos ensinamentos, os documentos da igreja, as orientações. Então, perceber que o Messias, que os discípulos esperavam, ele já tinha uma formação, eles sabiam quem era o Messias. Mas por que eles não compreenderam tudo? Porque faltou humildade, faltou abertura. Então, primeiramente, dizer assim, hoje, no caminho da fé, a gente não pode ser dono da verdade, nós que estamos nesse caminho sinodal. Então, é muito diálogo, muita escuta, e vemos que a nossa imagem que fazemos de Deus, de Jesus, ou da própria igreja, eu sei quem é Jesus, eu sei o que é a igreja. Cuidado, porque a gente pode mudar de opinião, pode se surpreender. Então, estar aberto a esse entendimento, dizer assim, olha, Jesus sempre me ensina, me dê discernimento como Salomão. Eu quero ter um entendimento maior, eu não quero ter toda a verdade, eu quero buscar a verdade. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, mesmo que o Evangelho de Marcos ele dá tanta ênfase, né, que como se falou, é bem verdade. Muitos falam de Marcos e só falam de Jesus, porque dizem assim, olha, a grande pergunta de Marcos é quem é Jesus? De fato, porém, o que nós olhamos no Evangelho de Marcos, e para nós hoje também, né, Valmir, como hoje a gente tem que se comportar diante do Messias, é de fato perceber o sentido de relação. Né? Nós que somos chamados, damos a nossa resposta, devemos estar próximo daquele que nos chama. Então, assim, a partir do momento que você diz, eu sou um católico, eu sou um cristão, eu sou um catequista, eu sou um ministro, a quem você serve? Tem muita gente que serve o padre. E aí o padre fala uma coisa que já não gosta, a pessoa já desanima. Nós não devemos servir o padre, nós devemos servir Jesus. Então, assim, na sua missão, né, eu vejo assim, Valmir, é importante a gente pensar assim, eu preciso servir Jesus, eu preciso ser humilde como ele.
Acho que esse é o caminho, um pouco. Mais alguém? Obrigado, Valmir. Mais alguém? Um comentário, uma pergunta? Conseguimos entender um pouco mais, nos sentir também desafiados, que nem o Valmir, dizer assim, mas e agora, né? O que eu preciso fazer? Como que eu vou fazer também? Tranquilos? Releia um pouquinho esses textos que nós falamos, esse início de Marcos, esse final de Marcos, né? Essa empolgação, os primeiros discípulos que deixam tudo, lá no final eles fogem tudo, né? Eles largam tudo, tem um que ele sai pelado até, né? Porque ele, né, deixou tudo realmente para trás, e leiam especialmente, para entender o discipulado em Marcos, esses 3 capítulos do meio, né, o 8, o 9 e o 10, e especialmente o 10, onde fala do cego, de Bartimeu, e ali a gente vê realmente como o discípulo ele precisa abraçar essa causa, né, e ser um bom cristão. Capítulo 13 e 13 também tem a passagem que diz assim, né, será salvo quem perseverar até o fim. Então, também o grande desafio é perseverar. Mesmo que a gente caia, às vezes a gente quer ser o modelo perfeito, né? A gente acha que não pode ter defeito, não pode ter pecado, não pode ter falha. Eu acredito que a gente precisa aceitar mais a nossa humanidade, aceitar também as nossas quedas, aceitar nossas fraquezas, e a partir delas, como diz o apóstolo Paulo, né? A partir onde abundou o pecado, que superabunde a graça. Confie em vocês mesmos, né? Tenham coragem. Padre Adriano, está por aí? Por favor. Senão eu vou já dar a benção Não, aqui. o Padre Adriano não está aí. É tu, Gabriel? Estou eu. Por favor. Muito obrigado, Padre Luiz Franzner, nosso querido professor. Uma alegria tê-lo. Obrigado por aceitar esse convite de expor o nosso curso, o nosso primeiro dia. Lembrando que nós temos ainda outros dias que devem ser contemplados, devem ser vividos para aprender. Não é só hoje, né? A Páscoa não é só hoje, a Páscoa é todo dia, né? Então, vamos estudar todos os dias. Então, eu convido a todos, na próxima semana, estarmos reunidos também para o nosso segunda noite, dia 15 vai ser, se não estou muito enganado, dia 15, mesmo horário. E a gravação da aula, vamos ver com o passar do tempo, a disponibilidade também da gravação da aula, ok? Muito bom. Agradeço, Gabriel. Vamos pedir uma bênção, então, né? Vamos, eu ia pedir isso para o senhor agora. Isso, que bom. Vamos divulgar depois a gravação. No ano passado, quando tivemos um curso, teve muita gente que acompanhou depois, ouviu. Sim. 1h30, o cursinho bom, você, né, outras pessoas, amigos, pessoal da catequese, eu aqui na minha comunidade mesmo divulguei, muita gente assistiu depois, né? Mas feliz de quem esteve nesse momento também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela especial intercessão de Nossa Senhora, a sede da sabedoria, pelo exemplo nos deixado por Salomão, e pelas palavras do nosso querido evangelista Marcos, o Senhor nos abençoe em nosso discipulado de cada dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.